Olá, muito boa tarde. Novamente, estava travando um pouquinho e a gente preferiu recomeçar esse vídeo, essa live, porque consideramos esse tema de muita importância, tá? Então vale a pena a gente recomeçar. Vou chamar aqui minha convidada, psicopedagoga e orientadora educacional, mãe do João Guilherme. Então ela vai poder passar um pouquinho do conhecimento dela nessa área tão importante, né, do conhecimento, e também como mãe. E eu também falar um pouquinho das minhas experiências aqui de mãe. Boa tarde. Oi, Ju, acabei entrando aqui um pouquinho antes da hora, né? Deu uma travadinha e adiante, é isso que importa. A gente continuar, né? Se apresente, Mônica, para o nosso público, para quem nos ouve agora e Sim, para com quem vai certeza. ouvir depois, né? Vai ficar salva lá, para quem tiver interesse. Claro, claro. A internet ainda tá travando um pouco, Ju, dá uma olhadinha aí, viu? Mas vamos lá. Meu esposo já veio dar uma Gente, eu olhada, mas sou. não. Vamos seguir em frente. Enfim, eu sou pedagoga, tá? Sou formada em pedagogia e tenho pós-graduação em psicopedagogia e orientação educacional, tá? Orientadora pedagógica. Então, eu gosto muito dessa profissão, dessa área de educação, tenho me encontrado muito nessa área e adoro trabalhar com pessoas, com desenvolvimento humano. E estamos aqui, né, Ju, para falar desse tema aí tão importante que as pessoas falam tanto, né? Até muitos devem se perguntar, como eu me perguntava até pouco tempo, né? Assim, como assim protagonista, né? Aí eu fui entender um pouquinho o que é a gente poder, né, usar as ferramentas para você como profissional da área, como mãe também, e eu com a minha experiência de mãe, a gente formar o caráter dos nossos filhos de forma que eles sejam independentes, né? Para poderem ser adultos. Que acreditam no seu potencial, porque ninguém nasce sabendo, né? Então, conforme você vai Claro. se foca em aprender, você vai aprender cada vez mais. Então, fala aí pra gente como prepararmos os nossos filhos para serem os protagonistas das próprias vidas. Então, Ju, quando a gente fala em protagonismo, o que a gente pensa, né? A gente pensa no sucesso aí em todos os sentidos, todo o âmbito da vida, né? E, e você estimular seu filho para ser um protagonista, nada mais é do que você dar autonomia a ele, né? Se a gente pode resumir tudo, acho que a questão de você não subestimar a capacidade do seu filho de conseguir exercer certas atividades sozinho, né? A gente, como eu falei, né, antes na live, é, a gente, as mães, principalmente, super protegem muito os filhos. A gente acha que eles não são capazes de desenvolver certas tarefas por acreditar que eles são muito novos, que eles não estão preparados ainda, e a gente subestima essa capacidade, e muitas vezes eles conseguem isso, né? Eu até dei o exemplo do meu filho, que andando na bicicleta de rodinha, que eu achei que ia demorar para ele tirar a rodinha, e com 10 dias ele tirou, e ele saiu andando, e eu nem acreditei naquilo. Então, realmente, é, até amarrar o cadastro do tênis do seu filho, você acha que ele, né, não é capaz de fazer aquilo tão novo, comer de garfo e faca, colocar sua própria roupa, escolher o que vai assistir, o que vai, né? Claro que a gente tem que supervisionar tudo, né? Ficar sempre de olho, mas o que eu quero dizer é para a gente não limitar nossos filhos, a gente acreditar na capacidade que eles têm e na força deles desempenharem esses papéis, né? Então, a gente tem que dar esse voto de confiança nos filhos, só que sempre de olho para que eles não corram risco, né? Então, assim, vai fazer uma atividade física, vai fazer um esporte, uma brincadeira,
Você tá com medo dele cair, se não for nada que machuque muito, ou alguma coisa assim, né, que vai ser muito grave, mas é importante também que às vezes ele caia, ele levante, ele recomece uma brincadeira, Importante e ele... normal, né? Então, que a criança possa se desenvolver, né? Porque se você viver numa redoma, é muito complicado, porque quando você chega na fase adulta, você vai precisar ser o protagonista da sua vida, você não vai poder ficar vivendo emocionalmente dependendo de outras pessoas, tanto em relacionamento quanto no trabalho, né? E Seu com próprio medo da chefe vai te queda, né, dizer, Mônica? não pode. O seu próprio chefe, a empresa vai te exigir uma proatividade, vai te exigir uma iniciativa própria, uma tomada de decisão, e você vai ficar muitas vezes perdido, porque na infância você não teve essa autoestima trabalhada em você, né? Então, quando os pais fazem tudo por você, você não cria aquela segurança e a sua autoestima fica abalada, você não acredita em você mesmo, então você não consegue desempenhar certos papéis, Uhum. né? Nossa, Uma outra questão... você Não, pode falando falar, isso, desculpa. eu até lembrei aqui que esses dias eu tava assistindo sobre uma profissional e ela relatando que durante uma consulta, uma das atividades que ela estava desenvolvendo com a criança, que se eu não me engano tinha 6 anos de idade, era de encher o copo na mesma medida que ela tinha enchido. E a criança falou, não, eu não posso encher. Ela falou, mas por quê? Ah, porque minha mãe não deixa, porque senão eu vou derramar, né? E daí a profissional falou, nossa, eu fiquei chocada, porque como assim uma criança não poder encher um copo, né? Aí eu penso assim, tudo bem, você não vai deixar, de repente, encher um copo de vidro, fazer essa prática com um copo de vidro, porque, igual você falou, né? É questão de segurança, não é coerente. Mas coloca num de plástico, então, para a criança. Porque imagina, uma criança com 6 anos não saber colocar uma água no copo, parece algo bobo, só que pensa bem, uma coisa, de pouquinho em pouquinho a coisa que você vai podando, você vai deixando de deixar a criança de se desenvolver, isso vai gerar um montante tão forte dentro dela que ela vai achar que ela não tem poder para nada, né? Ou para muitas coisas no futuro. É desde o comecinho que tem esse impacto, né? Como é delicada a situação e às vezes a gente não se atém a esses pequenos detalhes do nosso dia a dia com os filhos, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito séria, né, Ju? Porque interfere toda a vida da pessoa, né? Na fase adulta. Então, você não se sentir seguro para tomar determinadas decisões, isso pode afetar toda a sua vida, né? Todas as escolhas erradas que você fizer, você não vai saber ter uma escolha assertiva também, porque você não praticou isso desde a infância. Como que você vai saber escolher o que é melhor para você, né? Então, isso realmente é muito sério, assim. Os pais têm que pensar muito nessa questão e deixar que as crianças façam um pouco, deixa um pouco livre, deixa fazer um pouco. Se você sente que a criança está conseguindo caminhar e fazer as coisas sozinhas, estimula ela para que ela continue, não fique vetando muito, nem colocando numa redoma, né? E uma questão também que vai de encontro a isso é a questão de colocar rótulos, né? Tem muitos pais que rotulam, que acham que por eles acharem que a criança não tem essa capacidade ainda, eles rotulam, às vezes, né? Sei lá, chamam de preguiçoso, você não vai conseguir, você, né? Ou então você é preguiçoso, você é teimoso, você é irresponsável. Às vezes até na adolescência fala muito isso, né? E Você como é a gente irresponsável, você é... isso, né? Se nós mesmos, como Com certeza. como pais, a gente pega e fala algo assim para uma criança que deposita em nós toda confiança, ela pensa, poxa, se meu pai e minha mãe falaram, deve ser isso mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E às vezes pela correria do dia a dia, esse mundo louco que a gente vive, a gente realmente não para perceber que o nosso filho precisa da gente. Até o que sai da nossa boca é muito importante, porque vai impactar a vida deles. A gente pensa que não, mas é de pouquinho em pouquinho vai impactar. E cabe a nós, né,
Vai. de impactar positivamente ou negativamente. Porque muitas vezes o que que acontece? Os pais, o erro dos pais é que quando ele vê que a criança fez uma atitude errada, ao invés deles focarem naquele erro e falar sobre aquele erro para a criança melhorar aquela atitude errada, eles mexem com a identidade da criança, mas eles fazem isso não, às vezes, por maldade, eles fazem porque não entendem muito bem ou não tiveram isso na sua infância também, né? Ou não aprenderam isso, né? Já é uma coisa cultural. Então, se a criança não faz do jeito que você quer determinada tarefa, você rotula mesmo, né? Você fala, para de ser manhosa, para de ser chorona, né? Ou então, para de preguiça, você é preguiçoso, você é desobediente, você é chato, você é birrento, já rotula e já fica aquele rótulo para a vida inteira, né? Às vezes entra na fase da adolescência com aquele rótulo. Então, se os próprios pais rotulam, como que a criança, chegando na fase adulta, ela vai conseguir ter essa confiança, né? É difícil, porque o que pai e mãe fala realmente é uma coisa que fica, né? Então, isso é uma coisa muito séria, você criar filhos. Não é só você dar o que eles precisam, né, em relação de subsistência, não deixar faltar nada dentro de casa, né? É você dar amor, é você dar atenção para essa criança, é você Alimentar emocionalmente, né? Espiritualmente, afetivamente. Ter muito cuidado com comparações, não comparar se você tem mais de um filho, não comparar um filho com o outro, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, cada um tem a sua personalidade própria. Se o seu filho faz algo errado, fale sobre a atitude errada dele e dê a chance que ele possa consertar, né? Dê castigo a ele, ensine, explique o erro, mas nunca mexa com a identidade da criança, nunca rotule pela sua própria opinião, porque aquele rótulo pode ficar para toda a vida dessa criança e até a fase adulta. E isso é uma coisa muito difícil de sair da gente, né? Então, realmente, por isso que esse tema eu achei muito legal, porque eu julgo muito importante mesmo. Todos são, mas esse é o que faz mudar toda a vida de uma pessoa, né? Ô, Mônica, eu queria ver de você qual a importância dos professores e dos pais, né? Nessa construção desse protagonismo da criança, né? Eu até vou falar um pouquinho, que eu lembrei de uma situação que é bem interessante, que eu li, aí você já fala como profissional, pode ser? Claro, Então, estou aqui para isso. uma troca, né? Então, assim, eu estava lendo que é importante a gente colocar na cabeça da criança o quê? Deixar ela bem ciente de que ela não nasceu sabendo. E de tempo em tempo a gente sentar com a criança e falar, filho, você lembra que há um tempo atrás você não sabia andar de bicicleta, que foi o exemplo que você deu do seu filho? Você não sabia amarrar o cadarço do seu tênis? Você não sabia, né? E parecia tão difícil para você no começo. E você pensou que não ia conseguir, mas você conseguiu. Olha até onde você chegou. E da mesma forma que você aprendeu essas coisas, você pode aprender tudo o que você quiser, porque você é capaz. Aí a criança pode perguntar, né, na fase escolar, mas será que eu vou aprender matemática bem legal? Porque assim, eu não gosto muito de matemática, eu gosto de qualquer outra, né, matéria. E compara. Aí cabe a gente falar, não, você consegue. Porque mesmo que você não tenha essa simpatia, digamos, por tal matéria, mas o que te difere de você conseguir ou não? A tua determinação. Exatamente. Né? Porque gente inteligente tem bastante. E tem o que difere do sucesso é a determinação, né? Então, determinando vai conseguir. Exatamente. Pode falar. Muitas vezes o que é o que, como o povo fala em linguagem popular, né? O que é da praia de um não é do outro, né? Então, muitas vezes, a habilidade que um tem, o outro não tem, porém tem outras que
sobressaem, né? Então a gente tem que estimular o que cada um tem de bom, né? Cada um tem seu dom, cada um tem sua habilidade, e a gente tem que ser analisado de uma forma única, não de uma forma grupal, né? É o principal. Mas sobre a pergunta que você falou, né, na questão dos pais, o que os pais podem fazer, né? E como profissional também, né? O que você indica, assim, alguma estratégia, digamos, bem legal para passar para os pais? Para que essa criança desperte o protagonista que tem dentro dela. Sim, eu falo muito a questão do criar problemas. Se seu filho não tem problemas dentro de casa, você precisa criar problemas. Quando eu falo isso, as pessoas estranham, acham que eu estou querendo arrumar confusão, né? Mas, na verdade, o criar problemas é você criar formas diferentes para a criança usar o seu raciocínio, né? Então, muitas vezes, através até de jogos interativos, jogo da velha, jogo da memória, não sei, tem vários tipos de jogos que você pode, e brincadeiras, né, que você pode criar para estimular o pensamento de novas ideias, de novas formas de fazer a coisa. Então, por que eu falo isso? Porque na fase adulta, quando a gente está querendo resolver um problema e a gente não consegue resolver daquela forma, a gente tem que buscar uma solução de outras formas, né? Não é assim a vida? Então, na infância, a gente tem que estimular isso desde o começo, né? Então, se aquela criança não está conseguindo ganhar num jogo de uma forma, né? No jogo da velha, por exemplo, você fala, filho, se você tentar colocar, né? Marcar em outro lugar, fazer uma outra estratégia, uma outra forma de pensar por outro ângulo, de outra forma, será que você não pode conseguir, né? Ou, não sei, tentar de alguma forma criar problemas para que eles pensem. Não conseguiu porque estava tentando da forma errada. É só abrir a mente, expandir as possibilidades que vai dar certo. Tem que dar certo. No final, tudo dá certo, né? Não pode ser tudo fácil, né? Não pode estar tudo ali na mão, tudo fácil. Assim como você não dá tudo na mão dentro de casa para que eles... você não pode colocar roupa para ele, amarrar o sapato dele, dar comidinha na boca, fazer tudo. Da mesma forma na maneira de pensar, né? Não só você estimular a capacidade cognitiva da criança, como também, né, a forma dela pensar para que ela desenvolva uma flexibilidade cognitiva, né? Que é ele pensar em diferentes formas de resolver aquele problema, através de outras estratégias, né? Agora a criatividade fica por conta dos pais. O que eles quiserem colocar como problema para aquela criança estar estimulando o raciocínio dela é válido, né? Isso fica varia em cada pai e mãe vai pensar uma forma de estar desenvolvendo isso. O que não pode dar é tudo mastigadinho para a criança, porque senão ela não vai desenvolver isso nela. E até quando se frustrar com alguma situação, né? Porque tudo o pai faz perfeitamente, a mãe faz perfeitamente. Quando ela for tentar fazer e não der certo, e uma hora ela vai ter que fazer, ela vai se frustrar muito. Com uma coisa, às vezes, tão pequena, né? E se com o pequeno ela se frustrar, imagina com o grande. Então é importante deixar isso bem, bem claro, assim, né? E até você falou sobre cognição. Eu queria te perguntar qual a importância do estudo da neurociência, que eu sei que você andou estudando recentemente umas coisas bem legais, da neurociência no desenvolvimento dos filhos, das nossas crianças. Conta aí para nós. Sim, Ju, só fechando o que a gente estava falando, você levantou um ponto importante, essa questão de a criança se frustrar quando ela tem uma atitude, quando ela não tem o resultado que ela gostaria, né? Só frisando aqui que é importante que ela perca às vezes, que ela saiba o que é perder num jogo, o que é ela não conseguir determinadas coisas, porque durante a vida ela vai passar por momentos que ela não vai conseguir determinadas coisas. Então ela também tem que passar por isso, do mesmo jeito que se ela cair, se machucar numa brincadeira, é importante que ela se levante e recomece, assim também essa questão de
de saber perder, né, em algumas situações, tá? Só para fechar o raciocínio. Desculpa se eu te cortei, é porque tá travando um pouco para mim. Então eu acabei falando, eu não sei se de repente você me quis emendar e eu não percebi. Desculpa, é por causa do corte. Mas então, se concluiu, Não, pode imagina, falar para nós a respeito da neurociência. fica tranquila. Fica tranquila, tá travando um pouquinho, mas acho que as pessoas estão conseguindo nos ouvir, né? Qualquer problema é só vocês escreverem aí embaixo para a gente saber, né? A Lorena, minha prima, entrou. Também, né, Mônica? Você tá aí para nos ajudar, colaborar, né? Com certeza, quem tiver pergunta para fazer, gente, façam, porque a gente adora responder. Né, Ju? Então, a questão da neurociência, né? Você me perguntou, você me fala de novo? Qual a importância do estudo da neurociência no desenvolvimento dos nossos pequenos? Então, a neurociência está aí, né, Ju, para provar para a gente que o nosso cérebro ele não é só razão, né? Ele também é emoção. Então, a neurociência veio para desmistificar um pouco isso, que as pesquisas mostram que o ambiente que a criança é inserida, a forma que ela é tratada, os problemas que ela passa, os eventos traumáticos que ela passa durante a vida dela, ficam muitas vezes marcadas até no DNA dela. Quando eu estudei isso, eu não acreditei, né? Porque eu nunca imaginei que... o estudo fala que não chega a ser mudada a estrutura do DNA, mas é marcado para a vida toda. E é passado de geração para geração. Então é uma coisa muito séria, por isso que é um assunto muito importante de ser falado. É um assunto aqui para várias lives, né? Porque a gente está dando só uma pincelada aí sobre o assunto. Mas, assim, a questão da neurociência explica justamente isso, o lado emocional, né, como é importante, por isso que os professores e os pais têm que ficar muito atentos ao lado emocional da criança, né? Tem situações assim que o professor rotula também a criança, coloca ela no fundo da sala, acha que aquela criança ali é problemática, que não... aquela ali não tem jeito, eu ensino e ela não tá nem aí, então ou manda para a diretoria, ou coloca no fundo da sala, meio que exclui. Só que existe todo um histórico por trás daquela criança, né? Então, por isso que fala que pedagogia tem que ser por amor. Então, muitas vezes é encaminhado para as psicopedagogas um problema que acha que é mental da criança e tal, e muitas vezes é emocional, né? Então, fica aí um alerta para os professores, para os pais, ficarem atentos para esse lado emocional da criança. E eu acho que, assim, a questão do que os professores poderiam fazer, né? Essa questão aí de observar melhor essa criança, que é o estudo da neurociência diz que precisamos fazer, tá pedindo a anamnese, né? Tem muita gente que não sabe nem o que é, mas muitas escolas usam isso, que é você ter o histórico todo da criança desde quando ela nasce, o ambiente que ela vive, como que é o histórico dos pais, como que ela é, né? Toda a educação e o lugar onde ela vive, e as experiências que ela passou com outras pessoas, com amigos, em outras escolas. Então, é aquela coisa, né? A gente não está aqui para apagar incêndio, a gente está aqui para estudar essa criança, o emocional dessa criança e conseguir, né? Trabalhar esse emocional para que a criança fique fortalecida e se torne um adulto reconstruído, né? Porque depois que chega na fase adulta ou na adolescência, a gente quer apagar aquele incêndio, fica mais difícil. Claro que tudo tem como resolver, mas a neurociência chegou para justamente mostrar isso, que o lado emocional tem muito a ver com essa parte, né? O estudo da razão e da emoção, os dois juntos, é o que faz toda a diferença no protagonismo dessa criança quando chegar na fase adulta. E a criança é como uma esponja, ela absorve muito, né, o que está em volta. Então, cabe a nós também, como pais, primeiramente, passar o nosso melhor para essa criança, para ela descobrir o potencial que ela tem. Para, como você falou, né, você mencionou a palavra força, para que ela seja forte no futuro. Forte a ponto de fazer boas escolhas, de não se abater com frustrações,
né? Ver que pode solucionar, que ela tem poder para isso, que ela pode aprender o que ela quiser, né? E que ela vai fazer a história dela conforme ela tiver a determinação dela. Quanto mais determinada, mais focada ela for, mais frutos ela vai colher. Por isso que fala em protagonismo, né? Ela é dona de si, claro, Deus em primeiro lugar, mas ela sabe do potencial que ela tem, porque os pais acreditaram, os pais exteriorizaram através de palavras, né? E confirmaram a identidade dela, para ela ser forte realmente, né? E no caso, Mônica, disso não acontecer, né? Da criança não ter esse embasamento, esse auxílio dos pais, de repente não estar nas mãos de profissionais competentes, que entendam da neurociência, de fatos que muitos desconhecem, né? E que cabe a alguns profissionais mesmo se especializarem para estarem mais aptos a tratarem da criança da maneira que ela precisa em todas as áreas, em todas as situações, né? Emocionalmente, até fisicamente, né? Espiritualmente. No caso disso não acontecer, quais as consequências que você identifica, assim, que podem surgir com as más experiências que essas crianças tiveram, né, na fase infantil? Olha, Ju, as consequências são muitas vezes bem fortes, assim, né? Tem da questão do alcoolismo, da gravidez precoce, né? Até suicídio, né? Que é uma coisa falada muito nas campanhas. Então, tem crianças que se tornam adultos aí com traumas emocionais tão fortes, com feridas emocionais tão aguçadas, né? Que não são resolvidas, ou porque não tiveram profissionais que ajudaram, ou porque a própria escola não fez esse trabalho de ajuda e de apoio a essa criança, né? Não digo só na primeira infância, mas na adolescência também, no ensino fundamental, até a 8ª série, né? A escola tem que também fazer um trabalho com a criança, com o adolescente, né? Então, muitas vezes esse adolescente, o único lugar que ele tem, onde ele se sente bem, é na escola. Então, onde ele não vai sofrer violência, onde ele não vai sofrer abuso, onde ele não vai sofrer exclusão, todo tipo de problema, né? Que a gente sabe que tem no Brasil, né? Em todos os países, mas no Brasil principalmente. Então, realmente é um assunto muito sério, assim. E a taxa de suicídio é muito grande nesses adolescentes com esses traumas, né? Não é à toa que tem tantas campanhas aí em relação a tudo isso, ao abuso sexual na infância, né, o suicídio. Então, a gente tem que ficar muito alerta a isso. Depressão, Então, o que não é dado para essas crianças em casa tem que ser dado na escola, né? Mas existe uma forma também, quando chega na fase adulta, de você resolver tudo isso, né? Procurando profissionais psicólogos, de repente até psiquiatras que possam estar descrevendo aí medicações. Psicopedagogas também ajudam muito nessa questão, né? Quando chega mais na fase adulta. Psicopedagogos também resolvem problemas de adultos e de idosos também, né? Então, problemas emocionais, cognitivos. Então, para tudo tem jeito, né, Ju? E o lado espiritual, eu não tenho certeza, também é muito importante. A gente não costuma falar muito isso em live, mas o lado espiritual é muito importante, né? Se achegar a Deus mesmo e acreditar, né? Ter uma fé e acreditar que a gente não está aqui a passeio, aqui que todos nós temos um propósito, todos nós estamos aqui para ajudar um ao outro, que a nossa passagem aqui é rápida, né? E que a gente não pode tirar a nossa própria vida, né? O lado espiritual é que faz fortalecer isso, né? E você não pode tirar a sua própria vida porque as pessoas não acreditam em você. Você tem que correr atrás e acreditar que um dia você vai chegar. Né? Até, Mônica, uma coisa assim que eu aprendi que é muito legal para ensinar para as nossas crianças
E eu fiquei, parece uma coisa simples, mas me causou assim uma alegria tão grande. Eu falei, nossa, que tudo isso, que dica fantástica, né? É que você ensinar o seu filho que quando ele estiver, né, na escola, com os amigos, e alguém falar, ai, você é burro, ai, você não aprende, ai, não sei o quê, qualquer coisa que falar, é você ensinar para a criança a responder da seguinte forma: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se você está falando Claro, é isso. que eu sou burro, que eu sou ignorante, que eu sou feio, que eu sou baixo, que eu sou gordo, que eu sou magro, você está chamando Deus de feio, né? Então, aí você vai se ver A questão com do ele. bullying, né, Eu sou a amiga? imagem e semelhança do Criador. Entende? Olha Do que Criador, forte isso. exatamente. É isso mesmo. Isso sim é fortalecer o caráter, fortalecer o teu filho interiormente, né? Para ele botar isso Claro. na cabeça e ninguém mais tirar. Botar no coração, total, né? Alguém fez bullying com ele, declara isso. Eu sou a imagem do Criador, imagem e semelhança. Então, se tá na Bíblia, né, na palavra de Deus, que eu sou, ninguém mais vai falar que eu sou inferior a isso, de forma alguma. E assim a gente vai conseguir formar, né, crianças aptas a serem fortes emocionalmente, usarem a inteligência emocional para dar-lhe o seu potencial melhor, né, para a humanidade, para o mundo. A gente pode colaborar com o mundo através dos nossos filhos. O que faltou em nós? O que faltou, né, para a gente ser humano melhor? Vamos passar isso para o nosso filho. A informação está aí. São tantos recursos que a gente tem. E assim, muitas vezes falta o tempo, né? Falta o tempo. Mas, poxa, seu filho é prioridade. Não existe coisa mais importante. O afeto que você der para ele, essas conversinhas que você vai ter com ele, vão fortalecer para o futuro. Aí você até falou, né? Tem solução para quem tem problemas na fase adulta. Mas, poxa, se a gente tivesse plantado a semente do bem, o fortalecimento da fé espiritual e o interior dos nossos filhos, os adultos não precisariam estar procurando, né, tomar remédio para depressão, não precisariam estar pensando em suicídio, não é verdade? Então, às vezes, os pais pensam, eu vou trabalhar... Porque muitas vezes, Ju... Oi? Muitas vezes, as famílias, em algumas situações, não falam muito o lado espiritual por fazer um vínculo disso às religiões, né? Mas a questão espiritual está no crer em Deus, em crer em uma força maior, em crer em Deus e acreditar que nós estamos aqui por um propósito para agregar na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é importante, sim, falar do lado espiritual para as crianças, né? Estarem desenvolvendo isso nelas. É importante elas conviverem com um lado emocional aí equilibrado e com um lado espiritual. Isso é muito importante para o crescimento dela, amadurecimento dela, o desenvolvimento, porque nós não somos uma coisa só, né? Nós temos vários pilares na nossa vida que nós somos feitos de muitas coisas, a gente não é só carne, né? A gente é espírito também, a gente é feito de sensações, de emoções, de sentimentos. Então, é muita coisa aí que a gente precisa... É por isso que a neurociência veio também, né? Para esse lado emocional. E a neurociência fala também, né? Tem um lado espiritual também, que é falado, né? A gente ouve muitos coaches fazendo muito essa junção da neurociência com o lado espiritual. Essa fase de pandemia eu tenho visto muitas lives assim. Então, eu acredito nisso, né? Tem educadores que não acreditam tanto, mas eu acredito que é tudo junto que forma um ser humano. E até lembrei agora de uma situação na qual eu estava refletindo esses dias, que assim, para a gente também ajudar na formação do caráter dos nossos filhos, é importante não ficar passando a mão na cabeça. Por exemplo, claro que a gente, como mãe, a gente sempre vai querer defender os nossos filhos, né? Mas muitas vezes a nossa atitude não colabora para o bem deles, para o desenvolvimento como deve ser, né? Da maneira certa. E é um desserviço para a humanidade. Por exemplo, a criança está na escola, aí acontece uma briguinha entre as crianças.
cabe a você sentar e conversar com seu filho. Filho, quem foi o culpado? Foi você ou foi o amiguinho? Ele te derrubou? Tá, e te derrubou por quê? Ouvir a versão dele, respeitar o momento dele, né? Ver que você realmente quer ajudar, não quer criticá-lo, você quer ajudá-lo. Ah, foi você o culpado? Por que você fez isso? Então não faça mais, meu filho, por isso, aquilo, não é bacana, né? O seu amiguinho não merece. Mostra para ele que você está ouvindo e que errar é humano, faz parte do processo do desenvolvimento. Mas é preciso corrigir esse erro, para que não se torne uma bola de neve do mal, né? E também é bacana falar para ele, apontar. Se coloca no lugar do seu amiguinho. Agora conta para a mamãe. O seu amigo te derrubou, ele te empurrou mesmo porque ele quis te machucar? Ou será que ele encostou em você e acabou que você se desequilibrou, né? O que aconteceu? Será que às vezes ele não fez porque ele quis? E mostrar a humanidade da situação para o filho, para que, né, numa outra situação, a pessoa, o outro lado também seja justo com ele, né? Perguntar como foi o dia na escola, perguntar como tá a vida dele, perguntar dos amigos dele, da escola, do dia a dia. Tem pais que não perguntam esse tipo de coisa, acha que não precisa, né? Então, você dá atenção, carinho, é muito importante. A criança se sente prestigiada ali, se sente importante, né? É bem legal para a construção da autoestima dela, saber o quanto ela é importante, né? Eu acho que não tenho certeza, convicção, que a atenção que não é dada na fase da infância vai ser preciso dar na fase adulta. A atenção psicológica, Exato. atenção espiritual, porque a criança realmente, o adulto, né, ele não teve um fortalecimento que precisava. E querendo ou não, o afeto que a gente dá, o olho no olho do nosso filho, quando é pequenininho, a gente se abaixar para ouvir o que ele tem a dizer, não olhar de cima, abaixar no mesmo nível dele e falar: o que você quer, meu amor, do que você precisa? Tá esperneando. Dá atenção, mostra que ele é importante, que você para tudo para ouvi-lo. Olha como ele vai se sentir importante, né? Então são detalhes da nossa vida. Eu tô falando isso porque eu tenho feito isso e deu bons frutos, sabe? Então posso falar com propriedade. Então, cabe a nós, como pais, né, estarmos atentos e dar essa atenção. Muitas vezes não é dinheiro que a criança precisa, não é presente, é atenção. E a gente, né, com essa ignorância que a gente tem de só querer trabalhar e ter dinheiro para dar as coisas que os filhos querem, vai deixar uma lacuna bem grande dentro do coração. Então, é nossa responsabilidade encher os nossos filhos de afeto, de amor, para que eles realmente sejam fortes e sejam os protagonistas da vida deles, né? Mônica, eu queria que você falasse mais alguma coisa que esteja no seu coração, alguma dica como mãe, como profissional maravilhosa que você é, para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente encerrar e, se der tempo, fazer um print com um sorriso, porque eu nunca fiz print, só saio com cara fazendo careta, né? Para a gente colocar depois lá no Instagram. Fala aí para nós. É isso aí. Deixa uma dica especial. Então, a dica que eu posso dar é: dê atenção ao seu filho, dê carinho, dê amor, pergunte como foi o dia dele, não rotule ele, né? Procure ficar de olho nas habilidades que ele tem. Com certeza ele vai ter uma inclinação para algo bom que ele possa desenvolver no futuro. Não compare com outros filhos. E é isso, dê muito amor, né? Faça com que o ambiente seja um ambiente agradável para a criança, assim como tem que ser para você, tem que ser para a criança também, né? E em todas as fases da vida dela. Então, acho que o amor é o mais importante. Com certeza, amor nunca é demais, né? O que não é legal é mimar, eu sempre falei isso. Não é mimar, é bem amar, amar muito. Porque uma criança mimada é aquela que recebe sempre a passada de mão na cabeça, mesmo estando errada. E isso não vai ajudar a edificar a vida dela, né? Então a gente deve realmente amar, que o amor nunca é demais.
Posso fazer o print? Pode, vamos lá. Vamos lá. Sorriso. Peraí que não deu certo ainda não. Acho que deu. Conseguiu? A internet está Consegui, a minha imagem está congelada, não sei como fazer, mas tá tudo bem, já tá no final mesmo. Eu quero te agradecer imensamente, Mônica, pela sua colaboração conosco nessa tarde. Quem não pôde estar presente, mas vai ficar salva essa live, envie para as pessoas que você tem carinho, que você sente que gostariam de ouvir essas palavras e que mesmo com a nossa simplicidade, que a gente está sempre aprendendo, tem muito que aprender, mas que a gente possa ter colaborado com vocês nessa tarde, tá bom? Obrigada, Mônica. Que Deus te use cada vez mais e que você seja cada vez mais essa profissional incrível que você é, sempre buscando conhecimento, sempre lendo. Admiro muito, viu? Um beijo para você. Obrigada. Para todos os nossos ouvintes. Maravilhosa. Você é maravilhosa, uma ótima mãe, uma ótima pessoa e que a gente consiga aí continuar agregando na vida das pessoas, né? Um grande beijo. Amém.